Isso. Olá galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo, né, e online para mais uma live, a 8ª live do nosso debate popular. Boa noite, Wagninho. Boa noite, galera. Boa noite. Aí. Boa noite, Demas. Boa noite, André. Boa noite, Wagninho. Boa noite, Ventura. Antes de fazer a apresentação aqui dar o nosso boa noite aqui para o nosso convidado, né? Edmilson Ventura, né? Muita gente na cidade de Jandira o conhece, outros não, né? Mas, boa noite, seu Ventura. Boa noite, meu amigo André, boa noite, Wagninho, boa noite, Demas, boa noite, meu amigo. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse debate. Galera, deixa eu já compartilhar aqui para que a gente já comece também ao nosso debate. Demas, vê se você acha aí. Galera, o debate hoje é falando sobre segurança pública, né? E a segurança pública, ela engloba não só nível de estado, como a nível de município e a nível da federação toda, né? Nós estamos aqui com um especialista em segurança pública, o senhor Ventura, né? Casado, pai de 2 filhos, pernambucano de nascimento e cidadão paulista, né? E também paulista de coração, reformado, professor voluntário da Capelania Militar, né? Professor da UMEB, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e Exterior, também coordenador e professor da escola Rui Barbosa, né? Isso, ex-professor. Hoje vamos dizer que tá pescando, né? Porque quem tá pescando é o Disseu tá pescando. Mas ainda tá aposentado, mas tá na ativa, né? Quando a gente diz na ativa, ele tá sempre se reciclando, tá debatendo assuntos pertinentes ao nosso município, né? É um jandirense de coração, assim como eu, pernambucano também, meu conterrâneo. E vamos dar início aí ao nosso debate, né, galera? Mandar um abraço aí pro Silas, o Humberto Martins, que está online aí, um abraço para vocês. E vão compartilhando com a galera, fazendo perguntas, que o assunto hoje é segurança pública. Senhor Ventura, já de cara, eu já quero fazer aqui uma pergunta, com essa situação que está acontecendo aí no estado do Ceará, né? Não sei se vocês aí estão acompanhando, os policiais estão reivindicando, né, uma melhora no salário, o governador, por sua vez, está relutante em estar abrindo o debate, né, fez um debate, mas não avançou, e agora me parece que já afastaram mais 200 policiais, 43 detidos, né? E me parece que agora o pessoal que estava à frente dessas negociações, eles já pediram que tinha um coronel reformado que estava negociando, pediram que tivesse um outro interlocutor, os próprios policiais pediram isso. Como que se houve essa situação no estado do Ceará? Imagine se isso acontece no estado de São Paulo. André, é muito pertinente esse assunto, é um assunto que está na pauta da ordem do dia. Infelizmente, a segurança pública no Brasil, como outras áreas, medicina e educação, mas vamos ficar aqui apenas na segurança pública, tem sido uma área abandonada pelos governos. Quando eu falo governo, eu falo nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Mas, especificamente falando da Polícia Militar, o que nós podemos observar e que os especialistas falam, primeiro que a greve é ilegal. Ok, do ponto de vista jurídico, sim. Isso nós estamos falando do artigo 149 do Código de Processo Penal Militar, que proíbe. Só que o que se não se fala é que ninguém vai poder fazer policiamento passando fome. Isso é verdade. No que diz a legislação de ser proibido, agora o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, paga o penúltimo pior salário. Então o que está acontecendo com a Polícia Militar brasileira? Está acontecendo um descaso, um abandono. Então, quando nós entramos, vemos a polícia brasileira de greve, a Polícia Militar, nós observamos que é uma crise institucional no país muito grande. As forças de segurança jamais poderiam entrar em greve, porque o cidadão que é o contribuinte, que paga, e os próprios policiais também pagam os seus próprios salários, que são contribuintes, não deveria acontecer isso. É lamentável e lastimável que um governador do estado
faça campanha eleitoreira na área de segurança e quando se elege, esquece do que foi prometido. Segurança pública, na minha opinião, é um debate de Estado e não um debate político inócuo e irresponsável. Isso é verdade. Inclusive, o Wagner Demas, imagine você, eu não sei se existe esse índice, seu Ventura, Wagner Demas, mas vou até perguntar, o senhor que é especialista na área, existe um número de pessoas que têm interesse em ingressar na Polícia Militar, prestando a prova, prestando, né? Eu acredito, para você que tem interesse, só para você saber, hoje o salário de um policial militar no estado de São Paulo é de 3 mil, salário inicial, né? 3.200 e alguma coisa. Vamos arredondar, R$3.200, né? Só que, exatamente. Só que o policial militar no estado de São Paulo, aqui é diferente de alguns outros estados. Por quê? Nos dias de sua folga, ele pode fazer o chamado bico, né? Olha aqui, ó, o valor R$3.143, para ser mais preciso, salário de um policial militar, início de carreira, R$3.143. Mas no dia de sua folga, ele pode fazer o chamado bico, né? E aí complementar o seu salário, que o próprio Estado garante esse direito ao policial, não é isso, Ventura? Na realidade, o que o Estado garante são as delegadas. O bico, entre aspas, é proibido. Por que entre aspas? Porque todo mundo sabe que o policial faz bico e aceita. Então, de uma certa forma, eles não é que fazem vista grossa, desde que o policial não se envolva em alguma ocorrência e faça um bico legal. O que fala o bico legal? Fazer bico em um local compatível. Isso, né? Porque antes eles faziam imposto de gasolina, supermercado, né? Hoje, outro dia eu fui em São Paulo de trem, e eu vi policiais fazendo patrulhamento ostensivo no trem. E aí eu perguntei para um colega que é policial, e ele disse, não, ali são os chamados bicos, né? É da operação delegada, isso aí, o DG, depende do município. Então assim, você que tem interesse, João Silas Santana, João Dória Júnior, governante Márcio, é meio complicado, viu, Silas? Porque é aquilo que o senhor Ventura falou agora há pouco, os governantes, quando está na pré-campanha, eles pregam uma coisa, e na hora que sentam na cadeira, aquela conversa tudo foi por água abaixo, e chamam até aqueles que estão aposentados na reserva de vagabundo, né? Mas enfim, isso aí é um tema... André, essa semana eu até comentei com o Ventura, eu estava ouvindo a Jovem Pan e tinha lá os especialistas de segurança pública que nunca pegou numa arma, né? Nunca sentou nunca foi numa viatura, nunca foi pra rua, e são especialistas em segurança. Eu não sei onde eles se especializaram, mas são, né? Pois é, então. E aí uma dessas especialistas dizia, mas o policial tá lá porque ele quer. O Estado não obriga ele a estar lá. Ele prestou concurso porque ele quis, como se fosse fácil, né? Você vai lá, faz um concurso para a polícia, qualquer um passa, né? Sabia do salário. O cara até sabe do salário, mas o cara, ele nasceu com aquela vocação, ele tem vontade de ser um policial. Agora o fato, porque eu tenho vontade de ser policial, eu quero ser um policial, eu tenho que passar fome por isso? Não, né? E tem que ser reconhecido. E olha que eu vou te falar uma coisa, o salário da polícia do Amazonas, né? O salário da polícia do Amazonas é infinitamente maior do que o salário do policial do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Né? Da Polícia Civil. Não, da militar também. Não, da militar também. É o estado de Goiás, eu acho. Goiás, Brasília. Goiás e Brasília, Distrito Federal também, o salário Distrito Federal. Aliás, o senhor João Dória falou que o salário da Polícia do Estado de São Paulo só ia perder para Brasília, né? Para o Distrito Federal. Mas ainda não aconteceu, né? Ele deu 5%, né? Bom, pessoal, eu quero fazer aqui mais uma pergunta do senhor Ventura. Vocês têm alguma pergunta, Lemos? Tem alguma pergunta? Não, pode perguntar, eu tenho, mas deixa mais pro final. Eu tenho. É só uma... Eu queria fazer uma... Eu tenho, cara. Ah, você tem? Vai lá, Wagner. Vai lá. Porque assim, eu gosto de avaliar a coisa com outro termo, né? Diferente. Eu acho assim, primeiro de que a questão, judicialmente falando, do seu ponto de vista de salário,
Isso não quer dizer que você seja melhor ou menor que alguém. O que eu acho é de que, assim, é a valorização do trabalho daquela pessoa. Sim. Ou melhor, daquele cargo. O que eu acho é o seguinte: há uma aberração tão grande, como disse o Demas, há uma aberração tão grande que não há um valor. Por que não há um valor? Porque ninguém compreende o seu ponto de vista disso. Eu acho assim, isso não quer dizer, Ventura, de que no estado de São Paulo as coisas são muito mais perigosas do que seja em Alagoas, do que seja no Maranhão, do que seja em qualquer lugar do Nordeste. As violências delas continuam, elas são as mesmas coisas. Agora, porém, desde que eu tenha que estar protegido pelo Estado, como Estado sou, muito bem, tá ótimo. Porra, velho, peraí, se em São Paulo eu ganho 3.500 e em Brasília eu ganho 3.500, nós temos que proteger o Estado do mesmo modo. Não, sim, você entendeu? Com certeza. Então eu acho assim, não dá para dissertar aqui de que, porque é São Paulo, tem que ganhar mais, ou desculpa, na contrariedade, de que lá em Alagoas é melhor do que aqui em São Paulo. Mas o problema é justamente esse, Wagner, que os outros estados, teoricamente mais pobres que o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, porém também o mais rico, eles estão com um salário bem mais alto. Mas sabe por quê? Porque eles lá pregoam de que tem que estabelecer uma vigilância muito mais forte, protegendo a população do que aqui. Então, mas aí você imagina se a polícia militar, polícia civil do estado de São Paulo resolve fazer greve. Não, você então, imagina, olha, está na Constituição Federal de que nenhum policiamento independente não pode fazer greve. Agora, peraí, deixa eu falar, só para contribuir com você. O que ocorre hoje no Ceará é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque não houve uma compreensão do governo de Estado. Mas o problema eles não compreenderam isso. Então é o seguinte, tem que negociar. Como disse Ventura, é o seguinte, porra, velho, quer dizer que todo mundo na corporação de São Paulo, do Brasil, do raio que o parta, é bandido? Não. Essa não é verdade. Não é verdade. Assim como em qualquer profissão tem... Justamente, então assim, porra, velho, vamos valorizar aqueles que estão a contento para contribuir para a defesa do Estado do que qualquer outra coisa. Mas o debate é bem mais amplo, né? Claro, o seu ponto de vista aí a gente tem que respeitar, claro, com certeza. Agora eu quero trazer um pouquinho para a nossa cancha aqui, né? Trazer um pouquinho para a nossa cancha, porque a nossa cidade co-irmã, que é Barueri, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de perceber isso, mas se vocês não tiveram, espero que faço votos para que vocês deem uma olhada nisso. Os municípios que fazem divisa com Barueri colocou uma câmera em cada local. Por exemplo, ali no Vale do Sol tem uma câmera próximo ao depósito do Gilmar, que ela está na divisa de Jandira com Barueri. Lá no Silveira, divisa com Jandira. Vários locais nos limites. Lá no final de Jandira. Nos limítrofes. Exatamente. E aí o que acontece? Isso aí não é para. Até o pessoal pensou que era câmeras para estar multando, não é? Não. Isso é para estar monitorando o carro que entra, o carro que sai. Eu só acho que esse investimento de monitoramento através de câmeras, em Jandira até uma época houve a cogitação, não sei se teve, quero até mandar um abraço aqui para o ex-prefeito G que está online, Eduardo Segantini, professor Aleilã, um grande abraço. O senhor acha que o investimento dessa natureza é importante, seu Ventura, para o município? Claro que é. O investimento, qualquer investimento em segurança e infraestrutura é muito importante, porque o monitoramento ele vai mostrar em tempo real o que está acontecendo e o que pode acontecer. A segurança ela se torna eficiente não é quando ela pega o criminoso, pelo contrário, é quando ela previne que o crime ocorra.
Então, se há um sistema de monitoramento, se há um sistema de radar inteligente, dentro da função que ele tem que exercer, né, Marino? Não é a questão de estar ali para multar, não, isso é uma disfunção. A função é a segurança do cidadão. A prevenção. Então, esse método de prevenção, ele deve acontecer. Em Jandira já tivemos aí esse método bem ativo, agora eu não sei como que anda isso, fala que está desativado. Isso traz uma insegurança para a população, porque o monitorador, ele está vendo em tempo real, eu já trabalhei em sala de monitoramento, o que está acontecendo na cidade. Então, antes da população ligar para a polícia, a própria polícia sabe o que está acontecendo. É o chamado prevenir e remediar. Né? Diferente do que acontece quando tem o crime. Se acontece o crime, dentro do aspecto que a população tem que ligar para a polícia, ela vai perder tempo. Agora, se a polícia está ostensiva, com imagens reais do que está acontecendo na cidade, a resposta é muito maior e melhor para o cidadão. Posso contribuir? Claro, claro. claro. É o seguinte, eu acabei de comentar com ele temas. Naquele período lá de 2000, quando o ex-prefeito Paulinho Bururu exerceu sua função, ele fez todo esse monitoramento. E foi de verdade. Aconteceu a coisa, ele sabia de tudo que está acontecendo em Jandira. Então, assim, o que não é interessante é daquele gestor que não quer saber daquilo que acontece. Ele dá umas cegas e diz que não funciona. Aí sabe onde vai ser a culpabilidade? Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Sabe por quê? Porque a arrogância é muito aquém daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, porra, velho, não dá para fazer isso, dá. Você sabe disso, Demas? Se alguém se afere de alguma patologia no seu bairro, qual que você precorre? Eu vou lá na unidade básica de saúde. E se lá está percorrendo alguma coisa, evidentemente que dali vai para o pronto-socorro, como disse o doutor Sá. Se tiver alguma coisa que possa proteger alguém, está lá o pronto-socorro. Nós estamos diante de um formador de saúde que é o camarada André. Então, assim, e de um cara que é de segurança. Porra, velho, o que eu não entendo é o seguinte: qual é a vantagem de não se fazer uma coisa concreta para contribuir com a saúde e a humanidade pública? Me diz, qual que é? Esse aí já é um tema bem mais complicado. Saúde nós já falamos outro dia aqui, ô seu Ventura. Mas precório, exatamente. Mais precório na segurança. E eu vou até dizer, eu vou até um pouquinho mais além. Saúde e segurança andam junto. E educação. Andam junto. Claro, e educação, com certeza. Eu vou dizer para vocês o porquê. Veja bem, eu trabalho em um pronto-socorro. E aí, quando acontece alguma situação lá, primeiro, digamos com um de menor, aí eles acionam o conselho tutelar. Aí, não resolvendo o problema, a situação ficou um pouco, saiu do controle, acionam a guarda municipal do município, a guarda municipal vai lá. O negócio, olha só, a complexidade das coisas. Não é? Aí, não resolvendo, polícia militar. Aí chega lá, a complicação é muito grande. Então, assim, criança, a gente está cansado de ver aí, nas reportagens, criança engasgou, né, tá mamando, bronco aspirou, eles correm o posto policial mais próximo que tem. E nós estamos cansados de ver salvamento. Né? Policiais altamente preparados para que isso aconteça. Né? Aí, quando o policial vai em uma ocorrência para resolver situações que o cidadão, ele sabe que ele está irregular, aí o policial não presta, o cara está cumprindo o dever dele. Né? Outro dia o cara falou para mim, mas eu fui parado numa blitz só porque... Não, você estava errado, cara. Você queria fazer o quê? O cara te liberasse? Mas o meu ganha-pão. Então, por isso mesmo que você tem que andar de acordo com o que diz a lei. Você entendeu? Ou você quer ser um fora da lei? A bem da verdade, muitas pessoas desconhecem uma função que a polícia faz. Ou seus direitos. Que na realidade são os atendimentos sociais. A polícia militar, ela
o ano passado, só em atendimento social, ela atendeu 74.200 ocorrências de atendimentos sociais. Serviços típicos de polícia Estado de São Paulo. no estado de São Paulo. Tem o próprio PROERG, né, que é um programa excepcional. Educacional, É, o maior do mundo. um programa excepcional. A Polícia de São Paulo, o atendimento típico de polícia da atividade afim são só 14% por ano. Então isso significa dizer que a polícia ela está inserida no meio da sociedade, prestando mais atividade de polícia social do que de polícia, abre aspas, e fecha aspas, repressora. Que não é uma polícia ostensiva, preventiva, fardada. Só que, dentro do contexto que estamos falando, a polícia está inserida na educação e na saúde. Não tem como separar isso daí. Porque os problemas, inclusive, são os mesmos. Falta de meios, falta de equipamentos e péssima remuneração. Então parece que o problema de um é o problema de todos. É recorrente. E, infelizmente, os nossos governantes, eles fazem uma campanha política vaidosa, abandonando o que o outro fez, que seja no município ou no estado, de bom. Segurança pública, saúde e educação é política de governo e de Estado, não campanha política pessoal. Eu costumo dizer, senhor Ventura, não cortando, eu costumo dizer até o seguinte, ó, eu costumo dizer assim, o que está dando certo, vamos tentar melhorar. Aquilo que não está funcionando, vamos fazer com que funcione. Não é verdade? E aquilo que não, por algum motivo, não saiu do papel e era um bom projeto, vamos tentar fazer com que aconteça. O problema está no ego, né? O ego é... Aí sai um governante... André, posso contribuir? Pode, claro, só para concluir. Aí sai um governante que é de um determinado partido e aí que começa a briga. Sai um determinado governante que é de um partido A, aí vem um de um partido B. Aquilo que o do partido A fez, que estava legal, para ele já não serve. Aí ele já mina. Então, quer dizer, esse programa do PROERG, ao qual me referi, é um programa excepcional para o Estado de São Paulo. Ele é um programa excepcional para o Estado de São Paulo. Eu lembro que quando eu trabalhei uma época de motorista lá em Alphaville, há 20 anos atrás, quando eu levava os filhos do patrão lá no Mackenzie, tinha um PROERG lá 20 anos atrás. Isso aí vem... Tem quantos anos o PROERG, você sabe? Bastante. O PROERG em São Paulo ele foi implantado em 1993. Olha lá, olha o tempo. Pelo então capitão Geraldinho, que eu tive o privilégio de conhecer. A Polícia de São Paulo mandou alguns especialistas para os Estados Unidos, eles tiveram formação nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eles são multiplicadores. Foi verdade mesmo. Eles foram lá se formar na época que os Estados Unidos têm a maior polícia interventista daquele período lá. Agora, trazendo aqui Não trazendo para... Não vou fugir desse negócio, não. Você quer concluir? Vai lá, Marinho. É o seguinte, quando a Polícia Militar de São Paulo fez essas intervenções, eles fizeram, na verdade, um corporativismo no bom sentido, trazendo para todos os municípios, para que fossem aderir. O que aconteceu? Eles aderiram e aqui, inclusive em Jandira, houve um trabalho muito bom da Polícia Militar com a comunidade educativa da rede básica de ensino. E a coisa ficou diferente. É um outro modelo. Isso não quer dizer ditatorialismo, não tem nada a ver. Eu vivi a ditadura em 94 e que não é essa coisa. Só que a proposta do poder militar nesse processo foi de outra maneira. É de educar, de dizer que nós temos que brigar pelas questões sociais mais fluentes. Então assim, velho, como é que a gente está errado? Nós não estamos aqui trazendo alguém leigo nesse assunto. Não, com certeza não. O Ventura não é leigo, é o compreensível. Eu vejo, tem uma... Ô pai, Não, pode depois Ah, não, vai lá, fala aí. Eu vou mudar de assunto. Eu vejo, senhor Ventura, em alguns, não é o caso do nosso município de Jandira, nosso secretário de segurança é um ex-policial, policial reformado, né, rodoviário, mas eu vejo em alguns municípios secretários de segurança
que são indicados, mas que nunca tiveram aquilo que o Dema falou aqui no começo, sabe, aqueles especialistas. Outro dia eu estava assistindo... Especialista do banco da faculdade. Eu estava assistindo outro dia uma sessão na TV Câmara, e tinha um policial lá que é deputado, e ele disse assim, olha, eu posso falar de segurança pública porque eu já vivi isso em loco. Eu fui na favela, eu subi o morro, etc e tal. Agora aqui está cheio de especialistas. Especialistas dentro de uma sala com ar-condicionado é fácil. Eu quero ver o cara subir o morro, que é vocês conhecem, né? Que é o sargento Farru, né? Farru, né? Então assim, mas aí o que acontece? Eu vejo em alguns municípios, e aí não é o caso aqui do nosso, né? Mas eu vejo em alguns municípios o pessoal nomeando pessoas para a Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria junto com a Educação e a Saúde, um dos 4 ou 5 pilares do município. Mas você vê no Estado, já passou secretário de Segurança do Estado que... Então, mas é incoerente. Qual a sua opinião em relação a isso, Ventura? O senhor acha que isso é uma incoerência ou não? Porque não é possível que não se tenha policiais reformados que aceitem um convite desse, ou um desafio desse, né? O próprio policial em exercício. Também, você entendeu? Em exercício não pode, né? Não pode. Então, a lei não permite. Então, mas aí, veja bem, é aquilo que eu falo, eu sempre digo isso, trazendo um pouquinho qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é muito simples. Quando você tem um problema no olho, você vai no oftalmo. Quando você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Agora, quando você precisa de segurança pública, você colocar numa pasta dessa a pessoa que não tem formação na área é uma irresponsabilidade. Aí, por isso que eles falam uma frase que eu detesto. Ele fala assim, nós oferecemos sensação de segurança. Espera um pouquinho. Sensação de segurança? A população brasileira precisa de segurança. A população de São Paulo precisa de segurança. A população de Jandira precisa de segurança. Agora, quem nunca fez segurança, como é que vai oferecer segurança? Como que vai planejar segurança se nunca esteve dentro de uma universidade que trata de segurança e, além disso, esteve na prática? Inserido, porque né, de teórico, de teoria, o mundo está cheio. Nós queremos coisa palpável. Sabe o que a população quer de fato? Quando ela precisar ir ligar o 90, que a viatura chegue imediatamente. Quando ela ligar para o corpo de bombeiro, que o bombeiro chegue imediatamente. É isso que a população quer. Ela quer, de fato, segurança. Então, colocar numa pasta dessa alguém que não tem formação é, no mínimo, irresponsabilidade. Agora, a pessoa que aceita o cargo, talvez aceite por causa da remuneração e não por causa do cargo. Geralmente é por causa disso. Eu costumo dizer aqui, o Wagner sabe disso, o Demas, eu costumo dizer que para cargos específicos, pessoas técnicas. Não adianta você colocar um cara que é lá do Obras na saúde, o cara não vai entender. Tem que ser pessoas técnicas. Eu, por exemplo, sou da saúde há 20 anos. Se você me colocar lá no setor de segurança pública, se você me colocar em qualquer outro setor que não seja o da minha área, eu não vou saber resolver. Quando o problema vier, eu vou falar, e agora? Para quem que eu vou correr? Então, para determinados cargos, pessoas técnicas. Analisa o currículo, né? Eu até outro dia, nós fizemos uma live aqui, voltando um pouquinho, falando de saúde, eu disse, faça um convite para um secretário de saúde que se aposentou, um médico, que ele está com tempo ocioso, mas ele ainda se acha, ele quer assumir um desafio desse, de chegar e falar, olha, eu tenho um desafio para você. Você quer fazer com que a saúde de Jandira aconteça? Você quer vir me ajudar nesse processo? O cara vai vir. O cara já está aposentado, não precisa mais tocar ficha, não precisa. Ele já está com a sua vida financeiramente falando estabilizada. Faça o convite para o cara do mesmo jeito na área de segurança pública, seja ela estadual ou municipal. Faça o convite. O cara vai fazer, lógico, o cara vai analisar, vai ver os índices, como que está a situação do município, né? Tudo isso ele vai querer todos os parâmetros, claro. Ele não vai simplesmente chegar e dizer não. Qual que é, aqui eu já emendo com uma pergunta, qual que é a... De Jandira, eu posso afirmar categoricamente que o relacionamento profissional
entre a Guarda Municipal de Jandira, a Polícia Militar e a Polícia Civil são excelentes. Eles andam um caminho lado a lado. Lado a lado, na mesma velocidade e na mesma direção. Isso é importante. Isso é importante. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Vai lá, Vou Dom. fazer uma pergunta. Essa semana eu tive 2 casos de 2 conhecidos que foram assaltados. Eles trabalham com aplicativo. Um foi assaltado na 15 de novembro e o outro foi assaltado no Fátima horas depois. Por moleques. Eu digo moleque porque é moleque mesmo, de 16, 15 anos. Eu te pergunto o seguinte, qual a importância do esporte na educação, na segurança? Nós temos algumas experiências extraordinárias. Tem alguns policiais que, durante sua hora de folga, eu conheço em outras cidades, não aqui, eles trabalham com esporte, com judô, por exemplo. E essa população, ela começa a se aproximar. Tem uma velha máxima que fala que cabeça vazia é a oficina do diabo. Agora, Eles começam a ter uma outra visão, né? quando eu tenho o jovem praticando esporte, ele já está tendo um controle da mente dele. Ele já está melhorando o seu relacionamento. Quando eu tenho a ocupação na música, na arte, na educação, na religião, então todos esses espaços, eles colaboram para que a população melhore seus índices. Por quê? Todo mundo que ele desenvolve uma atividade. E quem está desocupado fica ocioso. E é nesse momento de ociosidade que muitas adolescentes eles vão para o caminho que não deveria, se perdem. E aí vão praticar essas ações. Então isso é importante demais. Né? Importante. É aí que entra aquela situação que o senhor falou da polícia desconhecida? Ou não? Não, a polícia desconhecida são os dados que eu trago, um texto que eu produzi há um tempo, que os atendimentos que a Polícia Militar faz no estado de São Paulo. Só para dizer um atendimento, em 2019, a polícia fez 35.821.000 atendimentos. E as pessoas desconhecem completamente. Um abraço aí para o Roberto Santana. Eu tenho dados estatísticos de boletins de ocorrência, atendimentos sociais, armas recuperadas, pessoas presas, atos infracionais. Esses dados são do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, que eu já passei para vocês aqui. Então, e em se tratando de polícia desconhecida, o trabalho do PROERD, que muitas pessoas não conhecem, é um trabalho magnífico. Que ele está trabalhando. Galera, voltou. A gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas já estamos de volta aí. Wagner quer fazer um adendo aí dentro desse universo da segurança pública. É o seguinte, eu quero falar. Um abraço aí para o Ivan Dantas e para toda a galera que está online. Galera, um abraço aí, tamo junto. Esse programa é uma leitura para fazer o que a gente quer entender sobre política pública para a cidade. E a gente está como segurança com o Ventura. Ventura, eu acho o seguinte, cara, tem 2 situações muito complicadas aí. Olha só, quando a gente identifica um neuroproblema social, principalmente quando se trata da segurança, a gente quer saber quais são. Hoje, fala-se muito sobre a questão do feminicídio, aquela coisa toda. Mas só que a gente esquece de que ocorrem coisas muito mais plural e grave lá atrás. É matar o negro pobre da periferia, garoto e a porra toda, e que ferra o município, e que ferra o estado, que ferra o Brasil. O que acontece? Eu não posso ficar aqui quieto ouvindo você falar a respeito da segurança pública nesse molde, se eu não posso entender do que está ocorrendo no município. Ou seja, aqui se esconde muita coisa. Porra, velho, vocês não podem me falar, enquanto gestores, e você como um cara estudado da área, de dizer que aqui não morre juventude. Morre juventude. Claro que morre. Você está entendendo? E outra coisa, morrem mulheres. Tá entendendo, velho? E morrem muitas coisas que a gente nem sabe. Ah, mas o tráfico... Mano, eu quero que o tráfico se foda. Desde que o poder central da cidade dê algum jeito nisso. Só que é o seguinte,
ainda que sendo um cara que tem uma leitura política social, eu quero que tudo ocorra na tranquilidade. Eu vou dizer para vocês o seguinte, com todo respeito, Ventura, o poder central de polícia dificilmente vai incorrer na gestão de organizar, de tranquilizar essa questão da segurança pública. Sabe por quê? Primeiro, de que vocês não têm o suporte técnico e nem muito menos financeiro do poder central do Brasil. Vocês não têm. Sabe por quê? Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados. O Estado, quando eu digo Estado, é o governo federal, o governo municipal, eles não estão preocupados que vocês estejam bem equipados para fazer isso. E eu vou dar um adeno com toda tranquilidade com esse eixo. Qual que é? E o Demas vai entender o que eu estou dizendo. Demas, a gente tem uma rede básica de saúde e aí as unidades básicas de saúde não tem suporte para atender o cidadão. Então não precisa ter, velho. É a mesma coisa da segurança pública. Uma coisa encaixa com a outra. Como disse o André, uma coisa tem que andar junto com a outra. Nós temos que ter uma parceria de entendimento entre a educação, saúde, segurança pública e saneamento básico. Na verdade, o que precisa é as secretarias se conversarem, né? Pode falar, André. Na verdade, o que precisa é que as secretarias se conversem, né? Eu vejo alguns problemas. O André é muito delicado. Eu vou te falar, André, o que você quer falar, eu vou te falar. Sabe o que você quer falar, velho? É que cada secretaria tem um prefeito. Aí lascou, Ventura. Eu sou secretário de segurança e eu acho que eu sou o prefeito. Aí eu mando, desmando e na hora a merda cai. Quem que vai resolver? Ninguém. Sabe o que é resolver? O sistema. Não, mas aí não é questão de ser delicado não, viu, Wagner? Aí realmente constatando... Meu ponto de vista. Aí realmente é constatando o fato. Aí, seja nesse governo, seja em outro... Qualquer um. O que precisa é ter um entendimento, uma conversação, as pessoas se conversarem. Por exemplo, segurança pública, que hoje é o tema. Se o secretário de segurança pública não conversar com seus subordinados, como é que vai ficar o município? Como é que vai ficar o estado? Posso contribuir só para ajudar o Ventura? Ventura, como é que a gente tem uma segurança pública que eu não tenho um diagnóstico do feminicídio? Como é que eu tenho uma segurança pública que eu não tenho um diagnóstico sobre mortes com crianças que são de 15 a 16 anos, negros da periferia? Como é que pode eu não ter um diagnóstico de um monte de situações de agressão a tudo quanto é tipo? Como é que eu não posso ter, cara? Eu tenho uma secretaria, eu tenho que diagnosticar isso, entendeu, velho? Então é o seguinte, ó, eu vou falar, hein? Eu nem lembro da época, o Demas deve lembrar, é você. Quando aqui acabaram a delegacia de preso, a casa caiu, velho. Foi gigante, descomunal. Começou a matar todo mundo. Então, assim, eu não quero aqui ser reticente de dizer que não, nós temos que ir para a guerra, não sei o quê. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a segurança pública tem que ter uma estatística para resolver certas situações. Se não no todo, mas pelo menos parte do todo. Mas eu acredito que essa estatística... Deixa o Ventura falar isso. Em relação aos homicídios, né? Nós temos aqui, por exemplo, a página do Conseg Estadual. Quem entrar vai encontrar os dados de homicídios. Que é o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, o estadual. Quem entrar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai encontrar os dados dos homicídios. Por exemplo, na cidade de Jandira, o ano de 2015, nós tivemos 15 homicídios dolosos. Em 2019, nós tivemos 11. Então, nós temos dados estatísticos, eu trouxe apenas 23 dados aqui, que não é o objetivo ficar falando. Esses dados, todo governo, eles têm acesso. A Guarda Municipal, ela tem os dados dela, a Polícia Militar tem o dado e a Polícia Civil, que eles acabam sendo convergentes, porque os dados oficiais do governo, eles estão aonde?
na Secretaria de Segurança Pública e da SAP. Então, se está, por exemplo, no Brasil, por exemplo, em 2018 nós tivemos 51.589 homicídios no Brasil. É quase um estado de guerra. 2019. Tenho até 2018. 2019 não tenho os dados aqui não. Eu não consegui. Jandira, Estado de guerra do Oriente Médio, hein? Então nós estamos em um país em guerra não declarada, mas vivendo uma situação de homicídio de guerra. Agora, É muito. aí nós perguntamos assim, o que eu posso fazer, eu, governo, para amenizar isso gradativamente? Não é muito difícil, são as medidas. Mais policiamento na rua. Obviamente, quanto mais policiamento ostensivo eu tiver na rua, mais vai oferecer segurança de direito de fato. Dos três pares. Das três partes. Federal, estadual e municipal. Aí eu começo a oferecer uma segurança onde a população vê a polícia na rua. Que você está atuando. Que está atuando. Isso. E aí, essas medidas colocam uma redução nos crimes. Agora, quando eu tenho, por exemplo... Diga-se de passagem, não pode ser uma ostentação agressiva. Não. Uma ostentação de segurança pública preventiva e ostensiva fardagem. Por exemplo, nós temos índice aqui que a população de Jandira é 124.934. Segundo o IBGE. Segundo o IBGE. Isso são dados oficiais. Aí eu tenho, por exemplo, na cidade, 122 guardas no momento. Se eu dividir os guardas por isso, dá 1.024 guardas para 1.400 civis para cada cidadão. Aí não dá. Eu tenho um guarda municipal para vigiar de 1.000 pessoas. Aí não dá. Isso, assim, obviamente que essas 1.000 pessoas, todas elas não estão envolvidas no crime. Obviamente não estão. E não são do crime. E não são mesmo. São trabalhadoras, a grande maioria. Tem uma pequena parcela que comete crime. Bem pequena. E essa pequena parcela, ela é responsável pelos homicídios, como por exemplo, em 2011, em 2019 foram 11 homicídios. Estupros, por exemplo, foram, estou falando só do índice de Jandira, foram 12 em 2018 e 9 em 2019. Então, mesmo com essa deficiência, a polícia... Existe uma melhora. Então. Diminuiu em vários aspectos. Agora, o que o gestor municipal e estadual precisa entender? Chefe do Poder Central. Chefe do Poder Central, seja ele estadual, federal ou municipal. Que policiamento se faz com valorização do policial, e essa valorização não é exclusivamente financeiro. É com equipamento, é com trabalho digno. Valor humano. Por exemplo, quando eu entrei na polícia, era proibido o policial almoçar. Vocês acreditam nisso? Durante o turno de serviço. Recentemente, eu não me recordo quantos anos faz, agora o policial pode almoçar, ele tem uma hora de almoço. Só que ninguém faz uma hora de almoço, porque se você começa a fazer uma hora de almoço, não tem como fazer. Então, se eu ficar uma hora, meu colega não almoça. Aí nós almoçamos aí em 15, 20 minutos, para que a população não fique desguarnecida. Agora tem uma máxima que diz que o policial é policial 24 horas. 24 horas. Agora eu pergunto e respondo. Se o policial não tinha direito de almoço, se o policial trabalhando fora do horário dele, ele não recebe hora extra. Ele pode ser convocado para trabalhar final de semana, não recebe adicional. Ou seja, será que o governo não precisaria mudar o seu conceito de polícia para tratar melhor o seu policial, para que ele pudesse tratar melhor também a população? Isso se falar do material bélico. Você está falando só da parte humana. Nas minhas contas, eu trabalhei 900 finais de semana. Nenhum deles eu tive uma remuneração a mais. Quantas e quantas vezes eu fui depor em horário de folga? Nenhum momento eu tive... Eu. Se fala muito em polícia humanizada, mas não se humaniza a polícia. Quer dizer, é aquele discurso político que eu vou citar um caso aqui que é público. Teve um advogado, se não me engano é Camparini, o nome dele. Ele defendeu um policial no Tribunal de Justiça Militar, que o policial estava almoçando nessas operações delegadas dentro do próprio carro. E aí ele estava almoçando, foi autuado e parou no Tribunal de Justiça Militar. Sabe qual foi a defesa do Camparini? Que os cavalos do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, eles têm horário de descanso, e o policial, inclusive para
algumas formas. E o policial não pode almoçar. É um Quer dizer, absurdo, é um absurdo. é um Aí nós absurdo. observamos que, assim, a incoerência. Eu não estou dizendo para deixar de fiscalizar. Jamais eu Não. diria isso. Eu estou dizendo que existe uma medida, um tamanho ideal. Tem que fiscalizar? Lógico, tem que fiscalizar. Agora, você tem que ter as previsões de almoço. Ninguém trabalha 6, 8 horas sem ir ao banheiro. As necessidades fisiológicas de almoçar Do ser humano, do ser humano, né? elas são pertinentes. Agora, se eu não humanizar isso, como é que eu vou esperar que aquele ser seja um ser humanizado para trabalhar à altura? Posso falar uma coisa? Como você Vou vai contribuir? querer ter uma Peraí, polícia só de excelência, contribuir. né? Vou contribuir com vocês aqui. Meu pai era militar, meu pai foi tenente do exército. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que foi nos dito e nos colocado pela televisão, pela mídia, o caralho, que o militar, ele não é o cara que merece nada, porque ele é o cara que nos agride. Eu sou revolucionário, e diz, ó, esse cara não serve para nada, esse cara vai agredir, vai matar e o cacete. Essa é a leitura. Agora, de boa, velho, eu posso até ser preso por essa porra que eu vou falar aqui, mas é o seguinte, ó, meu pai dizia o seguinte: meu filho, toda liberdade não tem um preço. Não tem um preço. Você tem que ir. Seja liberto. E nós temos que respeitar tudo enquanto for ostentativo para proteger a população. Não, o respeito acima de tudo. O respeito acima de tudo. Ventura, excludente de ilicitude, o que você diz? A excludente de ilicitude, ela é um remédio jurídico que ela vem a dizer que um policial, no exercício da sua função, ao matar ou ao se defender de uma injusta agressão, não comete crime ao matar uma pessoa. Porque se não tivesse excludente de ilicitude, e eu estou falando dentro dos parâmetros normais, como que um policial vai proteger a vida de terceiros? Dele mesmo. Ou dele mesmo? Então, a excludente de ilicitude, ela tem que ter, e não tem como não ser. Agora, se houver abuso, cabe ao judiciário, ao Ministério Público, a tomar as devidas providências. Isso é fato. Ninguém está aqui para Isso é fato, defender. isso é fato. Eu nunca na minha vida profissional, foram 25 anos na Polícia de São Paulo, 3 anos no Exército e 8 anos em empresa, trabalhando na área de segurança. Somados aí dão 35 anos. Eu nunca defendi o erro, nem vou defender. Na minha opinião, quem faz algo errado, seja Tem ele que pagar, velho. profissional ou não, tem que pagar pelo seu erro. Tem que ser responsável. Você tem que ser E uma responsável. coisa na educação do Brasil que precisa mudar é que nós temos que aprender que nós temos deveres e também direitos. E não o contrário. Eu tenho só direitos e tenho dever. Isso está errado. Nós temos direitos e deveres. Isso em todas as áreas. Então, eu acho que eu respondi. Posso perguntar Por para você favor, uma coisa? Por favor. O que nós podemos fazer pela segurança pública exclusivamente da cidade de Joinville? A primeira coisa que nós temos que fazer é ir para o debate popular, que estamos fazendo aqui. Ótimo. A segunda opção é a participação da comunidade. A participação do Conselho de Segurança. Se a população começar a participar e entender, ela já está ajudando muito. Uma outra leitura que a população tem que fazer é ver o que o vereador que ela elegeu está fazendo pela segurança. Se ela não participa do Conselho, se ela não vai fazer boletim de ocorrência quando acontece um roubo ou furto na rua dela, se ela não pede para que o vereador dela provoque um mecanismo legal e político para ir até o governo do estado, então o que ela está fazendo? Ela está colaborando para que a cidade fique sem segurança. Eu não sei se eu respondi. É fazer isso que nós estamos fazendo aqui, levando para o bairro. Levando para o bairro. Né? Fazer aqui, olha lá. No Qual que bairro. é essa frase de ordem, meu camarada André? Nós convidamos qualquer um. Pode Na falar. verdade, Pode falar, André. o tema segurança pública realmente ele é extenso Pertinente. e pertinente e não dá para falar ele em 50 minutos. Infelizmente estamos chegando Ao fim. aqui ao final da nossa live, mas eu quero já deixar aqui avisado que o convite está sendo feito em todas as lives para você que faz parte do governo municipal, para você que não faz parte,
você queira vir participar da nossa live, está aberto, né? Quero agradecer demais, Sr. Ventura, a sua presença. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live, né, Demas? Porque ficou muita coisa para se falar, inclusive para a cidade de Jandira, né, que é importante. O cidadão jandirense ele tem que andar dentro do município e se sentir seguro. E conhecer, né? a cidade. Né? E quando ele vê realmente a guarda municipal ostensivamente dentro do município andando, polícia militar, né? Ele tem que entender que ele está andando dentro do município seguro. Eu sei que aqui não vai me acontecer. Seguro e não com sensação de segurança. Né? Exatamente, seguro sem essa sensação de insegurança, verdade, Demas. Então eu quero desde já agradecer a todos vocês, desejar a vocês um ótimo final de semana. Quero agradecer aqui ao Sr. Ventura, obrigado, Sr. Ventura, deixar ele aí para as palavras finais dele, né? E agradecer a todos vocês. Eu desde já agradeço o convite, estarei na próxima vez que estiver na agenda e gostaria só de dizer para a população que o trabalho de segurança pública é um trabalho em conjunto, onde tem que participar a população e os órgãos constituídos. Se não houver essa aproximação, se não houver esse diálogo, fica difícil fazer segurança. Porque a segurança está para defender, proteger a sociedade. E a sociedade é uma responsabilidade constitucional dela também cuidar da segurança. Cabe também algumas medidas muito simples, como por exemplo, iluminação pública, que ajuda muito na prevenção. Então, é um dever de todos trabalhar em prol da segurança pública. Eu agradeço ao Demas, ao Wagninho, ao André, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão complexo, mas tão bom, porque a população desconhece a segurança pública e muitas vezes critica sem saber. Deixo aqui meu abraço para a população de Jandira, a cidade da qual moramos, e de todo o Brasil, porque nós estamos aqui para colaborar com o nosso país. Boa noite, Demas. Boa noite a todos. Ventura, muito obrigado pela presença. Boa noite, Wagninho. Ventura, obrigado pela presença, irmão. O Demas te fez o convite, a gente elaborou isso tudo. Gente, isso não vai parar por aqui não, a gente vai seguir. E fica a dica aí para os próximos gestores, hein? Segurança pública, fundamental dentro do município. O Sr. Ventura vai estar voltando conosco em uma nova oportunidade, porque ainda ficou muita coisa a se falar, principalmente sobre iluminação pública, né? Porque as ruas escuras, você que chega da faculdade, do trabalho, fica com medo de passar naquela rua. Então, galera, fiquem ligados e estamos aí, debate popular e precisa ser debatido os problemas da nossa cidade. Valeu, galera, um grande abraço, fiquem com Deus e vamos que vamos. Boa noite.